Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Verdade é que o nosso desejo do meu coração era estar aqui junto aos meus irmãos de corpo presente, olhando na face de cada um dos meus irmãos, primeiro, para mantermos uma comunhão mais próxima. Segundo, para matar esta saudade que está apertando o meu coração. Já estamos caminhando para quase um mês, onde nós estamos distante do tempo. E assim sendo, cada dia que passa, a saudade ela vai aumentando. Mas aprove a Deus que o Senhor Jesus nos abençoou, a tecnologia ela tem avançado, e assim sendo, os irmãos me dão a oportunidade de nesta noite, ao entrar ao seu lar, para juntos podermos aprendermos a palavra de Deus. O Senhor disse para os seus discípulos que o seu povo erravam, porque não examinavam as Escrituras e nem conheciam o poder de Deus. Mas aprove a Deus, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, não para sermos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, para tentar errarmos menos. Assim sendo, quero te convidar para que você venha fechar os seus olhos aí onde você está, e nós vamos fazer um pedido ao Senhor. O nosso pedido nesta noite é que Deus venha abrir a porta da palavra, é que Deus venha preparar o meu coração e o seu coração, para que de bom grado possamos receber a gloriosa palavra de Deus. Assim sendo, vamos também estar orando a Deus pela nossa nação, estar orando a Deus pelos nossos governantes e pelas nossas lideranças espirituais, para que o Senhor Jesus, na sua misericórdia, na sua graça e no seu poder, o Senhor disse, meus amados irmãos, quando ele estava sendo condenado para ser preso, ele disse que nenhum poder seria dado a alguém se do céu não lhe fosse confiado. Então nós sabemos que todas as coisas ela contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que ao passar essa pandemia, ao passar essa crise que nós estamos atravessando, nós vamos voltar muito mais forte, porque sei que assim como eu, o desejo de estar na casa do Senhor é muito grande. Por isso que o salmista, ele disse que uma coisa ele havia pedido ao Senhor e ele a buscaria, é que ele pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Assim sendo, queridos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da Tua presença, quero expressar nesta noite a minha gratidão pela oportunidade que o Senhor tem confiado a mim, para nesta noite, ó Deus, ministrar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, pois sei, meu Deus amado, que alguns estão angustiados, Pai, muitos, ó Deus, até entrando, Pai, por um desespero, Senhor, porque verdade é, meu Deus amado, que as faturas, meu Deus, continuam chegando, mas o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, e assim sendo, Pai, eu quero nesta noite tão somente te pedir, ó Deus, que o Senhor Jesus venha abrir a porta da palavra e venha, meu Deus amado, estar falando comigo de uma forma sobrenatural, para que eu possa sair daqui, meu Deus amado, melhor do que eu entrei, para que eu possa sair daqui, Senhor amado, visando, meu Deus amado, as mansões celestiais. Já visto, meu Deus amado, que aqui na terra eu sou peregrino, Pai, e peregrino não faz morada, meu Deus, em terra estranha. O meu alvo, meu Deus amado, é morar no céu. Tenho certeza que de meus irmãos não é diferente, pois todos nós aceitamos a Ti como Salvador, com o desejo de irmos morarmos no céu. Queridos, abra sua Bíblia aí na sua casa, aí onde você estiver. Eu quero compartilhar com você nesta noite um texto muito conhecido, que se encontra no Evangelho segundo escreveu
o apóstolo João, no seu capítulo de número 16 e o verso de número 33. Quem não conhece, meus amados irmãos, texto tão conhecido de todos, mas eu quero compartilhar com você, e dentro desse texto nós vamos decorrer alguns minutos, conforme o Senhor Jesus for nos dando da sua graça. Então, o versículo de número 33, do capítulo número 16 do Evangelho de João, o Senhor Jesus disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, o Senhor Jesus, Ele deixou uma orientação para que os discípulos ficassem em paz, ou para que os discípulos tivessem paz. A paz que o Senhor Jesus nos dá é uma paz diferente da paz que o mundo oferece, porque a paz que o Senhor nos dá é uma paz eterna, é uma paz interior, é uma paz verdadeira. Então, queridos, nós podemos observar quando o salmista ele vai escrever, dizendo, meus amados irmãos, que muitas são as aflições do justo. Lá no Salmo de número 34, o verso de número 19, o salmista escreve dizendo que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todos. Então Jesus, ele disse que estava dizendo isso, para que nele, somente em Jesus, é que nós encontramos a paz. Então ele disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados irmãos, a nação tem sido alvo de uma grande crise nestes últimos dias. Crises que têm levado muitos ao desespero. Crise que tem levado muitos à derrota e ao fracasso. Mas é possível, meus amados irmãos, atravessarmos a crise e sairmos do outro lado, vitorioso, cantando o hino da vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, segundo o dicionário, a definição para a palavra crise, segundo o dicionário, crise significa um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo. A palavra crise, segundo John Kennedy, em um discurso pronunciado, a palavra crise, quando escrita no idioma chinês, compõe dois vocábulos. Um significa perigo e o outro oportunidade. Devemos entender então que quando passamos por uma crise, corremos o perigo de fracassarmos, corremos o perigo de esfriarmos na fé, mas temos também uma excelente oportunidade de sermos verdadeiros campeões na fé. Então, meus amados irmãos, é importante observar que nós vivemos, ou que nós atravessamos, diferentes tipos de crises. Podemos observar que nós estamos atravessando uma crise na saúde. Verdade é, meus amados irmãos, que se pararmos para pensar, quem conseguir atravessar a crise da saúde pode ser atingido pela crise financeira. E muitas vezes, meus amados irmãos, atravessamos a crise da saúde, atravessamos a crise financeira, mas aí chegamos à crise espiritual. Porque, meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. O Senhor Jesus, já usando o apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias surgiria dias trabalhosos.
E nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, chegamos a uma crise, chamada a crise da decisão. Se eu falei para vocês que pode acontecer, de diante de uma crise eu tomar uma decisão, e sair do outro lado entendendo que aquela crise foi uma oportunidade para que eu viesse a levantar a minha cabeça. Mas muitas vezes, mediante a crise, desanimamos. Aí muitas vezes, meus amados irmãos, a crise começa a atingir a vida conjugal. Aí agora começa a nascer dentro de um próprio lar uma discussão, uma desavença, um desentendimento na vida conjugal. Então atravessamos a crise financeira, a crise espiritual, a crise da saúde, e agora começamos a entender que agora começou a chegar uma crise conjugal. Ou por que não dizer, aí envolve outros membros da família, e aí se torna uma crise familiar. Então, meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus, na sua soberania, disse o apóstolo Tiago, que quando alguém for tentado, jamais pode dizer que de Deus ele está sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém lhe tenta. Então, assim sendo, nós começamos a nos perguntar, então quem é o Criador de todas essas crises? Eu posso te dar a resposta. Primeiro, o Criador de todas essas crises chama-se diabo, adversário, inimigo da minha e da sua alma. E segundo ponto, nós temos um outro criador dessas crises, é o invejoso. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, no livro de Provérbios, que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Então nós podemos observar que o Caim, ele matou seu irmão Abel apenas por conta de uma inveja. Porque o Deus que conhece o nosso coração, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 4, do livro do Gênesis, ou livro do começo, como você quer entender, que de repente Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor, e Caim também ofereceu um sacrifício ao Senhor. Só que o Senhor atentou para o coração do Abel. Assim sendo, o Senhor recebe a oferta do Abel e não aceita ou não recebe a oferta do Caim. E aí, meus amados irmãos, surge dentro dele um sentimento de inveja. E o Senhor começou a observar que o semblante dele estava descaído. E agora o Senhor pergunta para ele o que é que estava acontecendo. Apenas porque o Senhor queria ouvir da boca dele, porque o Senhor tem prazer em dialogar com os seus filhos. Mas o Senhor deu um alerta para ele, dizendo: olha, o pecado jaz à porta. Então a oportunidade para o invejoso fechar as portas, ela estava chegando. Mas nós temos aí um quarto criador de problemas ou de crises, são os traidores. Podemos observar que o Pedro, que não se conhecia direito, disse para Jesus que todos poderiam negar a Jesus, mas ele jamais o negaria. Então o Senhor olha para Pedro e disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele disse: Senhor, eu jamais farei isso.
Mas nós podemos observar, meus amados irmãos, que ele não se conhecia. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós batemos no peito. E quando nós falamos, meus amados irmãos, da inveja, quando nós falamos dos traidores, aí nós dizemos: eu jamais trairia alguém. Mas nós temos que tomar cuidado, porque no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 17, o verso de número 9, o Senhor, usando a vida do profeta Jeremias, ele vai nos dizer que enganoso é o coração do homem, mas do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então nós temos aí um quinto criador de crise, são os murmuradores. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chamou a Moisés. Foi o Senhor que chamou a Moisés. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que agora na trajetória, no caminho da saída do Egito para Canaã, agora os murmuradores, murmurar, se torna a criar uma crise. Então podemos observar, meus amados irmãos, que o problema ele já foi criado. E agora, como cristão, como salvos em Cristo Jesus, o único papel que eu tenho que fazer é dobrar os meus joelhos e orar, pedir para que o Senhor dê sabedoria, pedir para que o Senhor venha usar as nossas lideranças de uma forma toda especial, para que nós possamos atravessar esse deserto. Porque deserto não é lugar para se morar, deserto é lugar de passagem. Então tudo isso vai passar. Mas lá no deserto, o povo agora começou a murmurar contra Moisés. E Deus, que é soberano, chama a Moisés ou aparece através de uma nuvem, chama Moisés, Arão e Miriam e pergunta para eles se tinha algum profeta pelo qual Deus pudesse usar, ou pelo qual Deus pudesse falar. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, o próprio Deus, olha para Moisés e disse: com o meu servo Moisés é diferente. Eu tenho uma intimidade maior. Com ele eu falo face a face, o cara a cara. O nosso Deus estava dizendo: com Moisés eu falo com ele tete a tete. Podemos observar então, meus amados irmãos, que são os causadores de crise, são os provocadores de crises. Primeiro, o diabo. Segundo, os invejosos. Terceiro, os traidores. Quarto, os murmuradores. Em quinto lugar, os cegos espirituais. Paulo disse, meus amados irmãos, que somente quem é espiritual entende as coisas do Espírito. Então, meus amados irmãos, nós podemos tirar algumas lições. Nós podemos observar, meus amados irmãos, que mesmo na crise, podemos observar uma família. No capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 7, do livro de 2 Reis, é uma história muito conhecida dos meus irmãos. Nós podemos observar uma mulher que estava passando por uma grande crise. Porque primeiro, meus amados irmãos, eu e você servimos ao Senhor, mas nós não estamos livres das calamidades. Nós não estamos isentos de repente sermos pegos de surpresa. Então, aquela mulher, o seu marido era servo dos profetas, mas a Bíblia vai nos dizer que aquele homem morreu. Então aquele homem morrendo, aquela mulher começou com um problema,
Porque agora, quem não tem dívida? E dever não é defeito, dever não é errado. O que não podemos fazer é deixar de pagar a dívida que nós temos. Mas aquele homem havia contraído uma dívida. Nós não sabemos o que é que ele fez. Se ele havia construído uma casa, porque na época não tinha automóveis. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela chega para o profeta Eliseu e disse: o meu marido era teu servo. Como é bom, meus amados irmãos, quando a nossa família dá testemunho de que nós somos servos de Deus. Mas agora chegou uma crise pior, porque primeiro seu marido já havia morrido, agora chega os credores, porque a lei dizia, no livro de Levítico, também no livro de Êxodo, que quando um homem viesse a falecer, deixando ele alguma dívida, os seus filhos eram tomados e levados para trabalhar como escravo, até que a dívida fosse paga. Então podemos observar que agora aquela mulher estava numa situação muito pior. Aí agora chega aonde ela poderia se conformar com a situação, já havia perdido o marido e agora perdeu os seus filhos, ou tomar uma outra iniciativa. E ela tomou a iniciativa de ir até o homem de Deus. Quando ela chega onde está o profeta, o homem de Deus chamado Eliseu, ela olha para ele e diz: olha, o meu marido era teu servo e o meu marido morreu. Ele havia contraído uma dívida, agora os credores vieram para tomar os meus filhos, para levar para ser escravo. Então Eliseu faz uma pergunta para ela, perguntando para ela o que é que ela tem em casa. Ela menciona que não tinha nada. Para ela, algo insignificante, mas para Deus, ele disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos fazer um pedido para que o monte se transporte de um lado para o outro, e assim será feito. Então, para aquela mulher, ela não tinha muita coisa, apenas um pouco de azeite que estava reservado em uma botija. Mas ela tinha algo muito importante. Observando o texto, eu passei a observar que aquela mulher tinha algo muito importante, era que ela tinha comunhão com a sua vizinhança. Então agora Eliseu chegou para ela e disse: olha, vai até os teus vizinhos e pede vasos emprestados, não pouco, mas muitos. E aquela mulher, ela saiu na sua vizinhança, porque ela tinha comunhão. Então por isso o salmista, ele vai nos dizer: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então quando nós temos união, quando nós temos comunhão, conseguimos atravessar a crise com mais facilidade. Aquela mulher manda seus filhos nas casas dos vizinhos para tomar vasos emprestados. E a Bíblia vai nos dizer que as crianças trouxeram, os meninos trouxeram os vasos. E conforme ela ia pondo, o vaso ia enchendo. E chegou uma hora que ela pediu mais vasos. E os meninos disseram que não tinha. Então a Bíblia diz que o azeite parou. A solução, ela não acabou. Parou, aleluia. Mas vai chegar. Eu não sei qual que é a crise que você está passando. Talvez uma crise na família, talvez uma crise na vida conjugal, talvez uma crise financeira.
Mas nesta noite o Senhor Jesus continua assentado sobre o trono e Ele não perdeu o controle da situação. Então, a crise daquela mulher, ela foi solucionada, porque agora ela procura o homem de Deus, dizendo para ele que os vasos tinham enchido, que o azeite havia parado. Ele disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos vivei do resto. Então isso me chama a atenção, porque dentro de uma crise, Deus tem a solução. Então você pode atravessar essa crise e sair do outro lado cantando o hino da vitória. Mas costumo dizer que tem crente que parece galinha de Angola. A cantiga dele sempre é a mesma: estou fraco, como é que você vai? Estou indo. Você está com Jesus no barco, e com Jesus no barco, o barco não vai afundar. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar um outro homem que teve uma crise muito difícil, ou que atravessou uma crise muito difícil. Todos nós conhecemos a história do patriarca Jó. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que se desviava da presença do mal. Mas a Bíblia diz que um determinado dia seus filhos e suas filhas se reúnem na casa do primogênito para comemorar. E quando de repente o moço sai, no seu capítulo de número 1 e o verso de número 13, um dos moços sai e traz uma notícia para Jó. E essa notícia que ele trouxe para Jó não era uma notícia muito agradável. Por quê? Porque o próprio Deus deu testemunho de Jó. Mas, meus amados irmãos, Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas a Bíblia vai nos dizer que o moço que trouxe a notícia disse: olha, eu estava no campo, estava tangendo as jumentas, os bois, os camelos, mas quando de repente vieram os sabeus, então agora aquele povo que moravam ao sudoeste da Arábia se aproxima e toma os rebanhos. Então agora ele complementa com a sua mensagem, dizendo que os moços haviam sido mortos. Então agora Jó começa a atravessar uma crise financeira, Jó começa a atravessar também uma crise de perdas na família. Jó agora está sepultando a sua própria história, porque a história de todo cidadão se dá nos seus descendentes. Mas agora Jó ia deixar o quê? Para quem? Porque Jó, sendo ele um homem mais rico do Ocidente, agora Jó consegue perceber que as coisas começaram a mudar. E agora Jó, que era um homem que era reverenciado nas praças, na porta da cidade, os anciões batiam continência para Jó. As crianças reverenciavam a Jó. Mas agora Jó recebe essa notícia tão desagradável. Agora Jó começa a enfrentar uma crise na sua vida conjugal. A sua mulher, que outrora tanto amava, aquela mulher que era mulher de um homem, o mais rico do Oriente. Agora aquela mulher começou a perceber que na sua casa não tinha nada. Agora aquela mulher começou a perceber que quando Jó passava, as crianças da rua maneiavam a cabeça quando Jó passava.
Então aquela mulher agora chamou a Jó e disse: olha, Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre. Então agora Jó começou a enfrentar uma crise conjugal, porque agora aquela mulher que estava do seu lado, só existia ele e ela para ser consolados. Agora aquela mulher se levanta contra Jó, olha para ele e diz: ô Jó, o seu hálito está muito forte, quando você fala, está cheirando mal. Então, meus amados irmãos, imagina a situação de um homem que outrora, sendo um rico do Oriente, e agora começa a passar por uma crise financeira, começa a passar por uma crise familiar, porque os seus filhos já haviam sido mortos, começa agora a passar por uma crise conjugal. Mas quando a sua mulher disse para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer, a Bíblia vai nos dizer que Jó planta os seus joelhos sobre a terra e Jó consegue adorar. O segredo para atravessar a crise não é invejar. O segredo para atravessar a crise não é murmurar. O segredo para atravessar a crise é adorar. Então Jó, ele planta os seus joelhos no chão e Jó adora dizendo: mulher, como falas uma louca, assim fala tu. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diante da crise, não murmure, não critique, apenas adore. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Deus habita no meio dos louvores. Pode você aí estar questionando e dizendo: pastor, como adorar? Abri a despensa e não tinha nada. O meu Deus é o Deus da provisão de todas as coisas. Então nesta noite o Senhor manda eu te dizer: tão somente adore ao nome do Senhor. Jó agora começa a enfrentar uma crise nas suas amizades. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que estão ao nosso lado, e muitas vezes estão porque acham que nós temos alguma coisa, mas quando descobrem que nós não temos nada, se ausentam de nós. Então Jó estava vivendo este momento, onde a Bíblia vai nos dizer que os amigos de Jó caminharam e chegaram até onde estava Jó. Quando chegaram lá, observaram Jó, que outrora um homem conhecido. Agora estava Jó sentado entre os cacos de telha, ou por que não dizer, no pó e na cinza, pegando os cacos de telhas e se coçando. Os seus amigos chegam, não tinham palavras para falar e ficaram calados, tão somente observando a Jó. Quem sabe, assim como Jó, alguém está olhando para você e está dizendo onde foi que ele pecou. Porque o soberano, o Deus eterno, jamais puniria alguém sem causa. Mas deixa eu falar algo para você. Se você não experimentar uma crise em sua vida, saiba que a sua vida será uma vida medíocre. Se você não experimentar uma vida de crise, uma crise em sua vida, você nunca vai conseguir brilhar, como disse o escritor do livro de Provérbios. No capítulo número 4, verso número 18 do livro de Provérbios, o escritor de Provérbios vai nos dizer que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. As provas, as lutas, as crises, é para nos lapidar. Porque muitas vezes o Senhor Jesus quer nos abençoar.
Mas pode ser que nós não venhamos a estar preparados à altura para receber o que Ele quer nos dar. Porém, quando nós estamos adorando, lá dos altos céus, o Senhor está contemplando e recebendo a minha e a sua fé. Queridos, não desanima. Queridos, lembra quando Gideão estava malhando o trigo do lagar? Ele estava ali porque ele estava se escondendo dos midianitas. Mas lá debaixo do carvalho, para um pouco para pensar, vamos entrar um pouco na história. A Bíblia diz que o anjo do Senhor chega, senta debaixo do carvalho e começa a observar no sofá, aonde você está agora. O Senhor está te contemplando. Aonde você está, o Senhor está te contemplando. O anjo do Senhor chega, senta embaixo do carvalho e começa a observar a Gideão que está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de espremer uvas. Mas o Gideão estava ali. Então o Senhor olha para Gideão e diz: ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão se espanta e diz: Senhor, como que o Senhor é comigo? Na casa do meu pai eu sou menor, e nós somos da menor família. E como que o Senhor diz que é comigo? Olha, o Senhor está te contemplando, o Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo as madrugadas que você passa sem dormir. Aleluia. O Senhor está percebendo as noites claras que você passa sem dormir. O Senhor está vendo, o Senhor está colhendo as tuas lágrimas. Então o anjo do Senhor se aproxima de Gideão e diz: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Nada melhor, meus amados irmãos, do que saber que nós temos a presença de Deus conosco. Por isso que quando o Senhor chamou Moisés, ele disse: olha, Moisés, este povo é um povo rebelde, este povo é um povo desobediente, eu não vou ir com você, mas eu vou mandar um anjo. Então agora Moisés se aproxima de Deus e diz: olha, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Então para Moisés o que adiantava era a presença de Deus. O Senhor é contigo. A presença de Deus é com você. Então não desanime, porque o Senhor Jesus está vendo tudo. O Senhor Jesus está vendo o que está acontecendo, e o Senhor Jesus está cuidando de tudo. Então podemos observar que no capítulo de número 11 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, a Bíblia vai nos dizer que ali uma mulher estava passando também uma crise de ordem familiar. Uma mulher que havia perdido o seu marido há poucos meses atrás. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava entrando na cidade. E Jesus entrando na cidade, Jesus depara com um cortejo fúnebre que estava saindo. Aonde Jesus estava, tinha 3 tipos de pessoas. Tinha aqueles que iam para adorar, que eu tenho certeza que é o que você está fazendo aí na sua casa agora, aí no seu lar, aí no seu sofá, talvez na pia, lavando a louça. Você pôs o seu celular e está dizendo: eu quero ouvir Deus falar comigo. Deus está falando com você. O Senhor está chegando e está trazendo alegria para o teu coração. Estava Jesus chegando com uma multidão,
que estavam alegres porque Jesus estava no meio deles. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Então estava vindo uma multidão que estava muito alegre, porque estava o mestre, estava com eles. Mas ali depararam com uma outra multidão, que estava vindo sentido contrário, estava saindo à porta da cidade. E estavam levando um defunto, um moço ainda bem jovem, filho único da sua mãe, que havia perdido o seu esposo recentemente. Quem sabe, alguém estava dizendo, esta mulher deve ter cometido algum erro, porque o marido dela morreu recentemente. Agora o filho dela acaba de morrer. Por certo, ela deve ter errado. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então a Bíblia vai nos dizer que agora o Senhor chega, vendo aquela mulher que estava chorando, também as carpideiras que haviam sido pagas para chorar, estavam chorando. Verdade é que existia alguém sincero que estava no meio, se condoeu, se compadeceu da situação daquela mulher e estava chorando. Mas Jesus chega e manda parar o cortejo. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando o Senhor Deus chega, algo acontece. Quando o Senhor chegou, mandou parar o cortejo e olha para aquela mulher e faz a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: mulher, por que choras? Paremos um pouco para pensar. Talvez, se eu estivesse ali, eu teria dito: esse homem, ele não sabe o que esta mulher está passando. Jesus disse, meus amados irmãos, que é bem-aventurado os misericordiosos. Ser misericordioso, irmãos, é quando eu me sento no lugar da pessoa que está vivendo, passando a prova, passando a dificuldade. Então Jesus, possivelmente alguém olhou e disse: se esse homem soubesse a história desta mulher, porque existem pessoas que mediante a sua situação está achando que Deus se esqueceu, mas Deus não se esquece dos seus filhos. O Senhor, ele disse para Moisés que ele havia tirado o povo do Egito com mão forte e poderosa. Então Deus que tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa é o mesmo Deus que convida Pedro e disse: Pedro, vem. Então Pedro, uma vez que Pedro vê Jesus andando sobre o mar, ele pede para o Senhor, porque ele queria se aproximar do Senhor, e o Senhor disse: vem. E agora Pedro começa a andar sobre as águas e vai até o encontro de Jesus. Mas quando ele está chegando perto, ele começa a temer. E quando ele começa a temer, ele começa a afundar. Mas o Senhor não deixou ele se afundar. O Senhor tomou ele pelas mãos e disse: vem, Pedro. Aleluia. Nesta noite o Senhor está te tomando pelas mãos. Nesta noite você está pensando: mas o Senhor disse que estaria comigo todos os dias. Mas parece que eu estou andando só. Não. Você está olhando para trás e está vendo apenas os seus passos. Você entende que é os seus passos, mas não é. É os passos do Senhor, porque Ele está te carregando no colo. Você não teria força para chegar até onde você chegou. É o Senhor que está te conduzindo. Então agora, o Senhor olha para aquela mulher e disse: mulher, não chore. Como te falei, talvez alguém comece a perguntar e a dizer: como não chorar?
O próprio Senhor, quando chega no túmulo de Lázaro, encontra Lázaro morto. Suas irmãs Marta e Maria, uma família amiga, chorando, porque haviam perdido o seu irmão Lázaro. Elas chegaram para Jesus e mandam dizer: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. A enfermidade, meus irmãos, também havia batido a casa que Jesus frequentava. Mas agora as suas irmãs mandam chamar o Senhor. O Senhor Jesus, ele não adianta. O Senhor Jesus, ele não atrasa. O Senhor Jesus, ele chega na hora certa. Paramos um pouco para pensar. Qual seria o maior milagre? Jesus ter ido na casa do Lázaro e ter curado a Lázaro como ele curou a sogra de Pedro. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, ela estava ardendo em febre. A febre não é uma doença, a febre é um sintoma de que o corpo tem uma enfermidade. O Senhor Jesus coloca as mãos e ela é curada. Imaginamos se Jesus tivesse chegado na casa de Lázaro antes dele ter morrido. O Senhor Jesus teria curado a Lázaro. Mas qual seria o maior milagre? O Senhor Jesus curar a Lázaro da enfermidade, ou o Senhor Jesus chegar na sepultura de Lázaro e perguntou: aonde é que o puseram? A Marta, ela responde e diz: Senhor, mas já cheira mal. Ela foi modesta, porque na verdade ele estava fedendo. Quando ela disse: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias, ele estava fedendo. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, ouvindo e vendo ela chorando, Jesus também chorou. Mas parece que eu ouço a voz do Senhor dizendo: Lázaro, aleluia, Lázaro, sai para fora. Então, independente da crise, o Senhor Jesus está no controle da situação. Guarde esta palavra no seu coração. A escolha é sua. Você escolhe naufragar, você escolhe esfriar na fé, ou você escolhe sair vitorioso, cantando o hino da vitória lá do outro lado. Então, Jesus chega para aquele moço, toma-o pela mão e convida ele para se levantar. Aquele moço levanta naquela maca. E agora parece que eu vejo. Porque hoje, nos nossos dias, não é muito diferente. Ainda existem pessoas que, infelizmente, se alegram com a desgraça dos outros. Então parece que eu vejo os coveiros lá, aguardando, porque vai chegar alguém para nós sepultar. A tua história foi Deus que escreveu. Aleluia. Parece que eu vejo agora os portadores, o mensageiro, correndo e levando a notícia para os coveiros. Ó, esquece, fecha a cova, porque não haverá sepultamento. O homem chamado Jesus chegou primeiro. Aleluia. O Cristo de Nazaré chegou primeiro e ressuscitou a vida do menino. Então, aonde havia tristeza, chegou a alegria. Então você escolhe a oportunidade. Como é que você vai atravessar esta calamidade, esta crise que nós estamos atravessando? Lembro-me, me vem à memória agora. Nasci no ano de 1968. E no ano de 70 houve uma grande seca no norte. E lembro-me que minha mãe sempre me falava, que olhava para mim e só via pele e osso. Mas ela não desamparou. Assim o Senhor Jesus está fazendo com você.
Ele não vai te desamparar, Ele vai cuidar de você. Então eu atravessei aquela crise e hoje eu tenho história para contar. E posso te dizer, eu vou atravessar essa crise cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Então paramos um pouco para pensar. Na casa do Jairo, Jairo não foi diferente. Jairo começa a atravessar uma crise na sua família. E agora Lázaro, ou Jairo, está com a menina em casa, o xodó da família, com aproximadamente 12 anos de idade, e que agora está enfermo. Jairo, sabendo que Jesus estava próximo, Jairo vai até aonde estava Jesus. E quando Jairo chegou aonde estava o Senhor Jesus, Jairo convida Jesus para ir até a sua casa, porque a sua filha estava miseravelmente enferma, à beira da morte. Para Jairo, uma situação muito difícil. Primeiro, que ele era chefe dos publicanos, e agora ele tinha que se render, se prostrar aos pés de um judeu. Segundo, Jairo tinha que ter paciência. Na crise, meus irmãos, no momento difícil, é a hora de nós termos paciência. Então podemos observar que Jairo pediu para o Senhor que fosse até a sua casa, porque a sua filha estava doente. Mas aí nós observamos que quando o Senhor Jesus está indo a caminho para a casa de Jairo, no meio do caminho, uma grande multidão apertando Jesus, surge uma mulher que agora ouve falar que Jesus está passando. Quem é esta mulher? Era uma mulher que havia gastado tudo quanto ela tinha, sofria de uma hemorragia. Imaginamos um pouco, paramos um pouco para pensar. Uma mulher que estava sangrando há 12 anos. Mas ela ouve dizer que Jesus está passando. Então ela agora imagina consigo: se eu tiver uma oportunidade de chegar perto de Jesus e tocar na roupa dele, nas vestes dele, eu alcançarei a minha vitória. Então aquela mulher entra entre a multidão para se aproximar do Senhor Jesus. Parece que eu vejo ela curvada, pedindo uma oportunidade: afasta daqui, afasta dali, porque eu preciso chegar aonde está o meu mestre. E quando ela toca em Jesus, de imediato ela recebe a cura. Então agora, meus amados irmãos, aquela mulher que outrora estava curvada, aquela mulher agora está ereta, pronta. E agora o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, o Senhor faz uma pergunta para os seus discípulos, ou por que não dizer para aquela grande multidão, e diz: quem é que me tocou? Ousadamente, Pedro olha para ele e disse: Senhor, ninguém te tocou. A multidão é muito grande, tem muita gente em sua volta, e por certo alguém esbarrou no Senhor, e o Senhor está perguntando quem é que te tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então imaginamos agora o Lázaro, ou por que não dizer, perdão, o Jairo, que chegou para ele e disse: a minha filha está à beira da morte. No caminho, alguém passa na sua frente e recebe a bênção. E como se não bastasse, chega o mensageiro do cão para dizer para ele: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu.
Se alguém disse para você que a sua esperança morreu, fala para ele que ele é um mentiroso, porque na verdade a sua esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu sinto a presença dele aqui nesta casa de oração. Então veja só, o Senhor agora olhou para Jairo e disse: Jairo, não incomodes, ou por que não dizer, alguém disse: não incomoda o mestre, porque a sua filha morreu. O Senhor olhou para Jairo e disse: crê somente. Alguém falou para você que agora nesta crise a sua empresa vai falir. O Senhor falou para mim que alguém que está me ouvindo nesta noite ouviu uma mensagem negativa dizendo que agora você ia abrir falência. E eu estou aqui nesta noite como portador dos céus para dizer para você que você vai atravessar esta crise mais forte do que o que você estava. Então, meus amados irmãos, é importante observar que o Senhor olhou para Jairo e disse: Jairo, crê somente. O Senhor agora continua em direção à casa de Jairo. Quando o Senhor chegou na casa de Jairo, o Senhor encontra as carpideiras que haviam sido pagas para chorar, que estava ali. Parece que eu vejo alguém se aproximando, medindo a pulsação e dizendo assim: não adianta. O Jairo foi chamar este homem chamado Jesus. Poderia ter pegado a menina e ter levado até o pronto-socorro mais próximo. Poderia ter levado a menina para qualquer outro lugar. Mas ele foi esperar por esse Jesus e a menina morreu. Jesus chega, convida o povo para se retirar. Entretanto, somente o Senhor, Pedro, Tiago e João convidam o pai e a mãe da menina para entrar. E agora chama a menina pelo nome, e ela se levanta e pede comida para comer. Então imaginamos um pouco, irmãos, paramos um pouco para entrar na história. Aquela casa que ninguém conseguia entrar. Por certo, meus amados irmãos, porque de curioso está cheio. Hoje não é diferente. Alguém que estava olhando, sabendo da notícia, sai do povoado, corre até lá, e alguém dizendo: a filha do Jairo morreu, a esperança do Jairo morreu. Mas aí o Senhor Jesus chegou, e quando o Senhor Jesus chega, ele muda o curso da história. Queridos, nesta noite eu quero dizer para você: o seu Deus, ele não mudou. O seu poder sarador continua o mesmo. Então, nesta noite, pare um pouco para pensar: o meu Deus está no controle de tudo. A Bíblia, ela vai nos dizer que Jairo recebeu uma mensagem negativa, mas o Senhor disse: Jairo, crê somente. O segredo, querido, é crer. O segredo é você saber que você tem um Deus que não é homem para que se arrependa, muito pouco filho do homem para que minta. Porventura o Senhor diria que ia fazer e não faria? Queridos, eu sou ousado em dizer, pense alguém ousado, costumo dizer que eu não sou apenas usado por Deus, eu sou ousado em crer. Se o Senhor Jesus disse que Ele vai fazer, levante-se o inferno com todos os seus demônios, o Senhor Jesus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse a Abraão:
eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor fez uma promessa a Abraão, a Bíblia vai nos dizer que Abraão começou a se perguntar, começou a se questionar, porque ele entendeu que ele era um homem já de idade avançada. Quando a Bíblia vai nos dizer que Sara riu, é porque Sara estava acostumada. Sara viu o seu marido rir diante de uma promessa que Deus fez, porque para Abraão e para Sara era impossível. Então Deus agora, quando Sara riu, o Senhor pergunta para ela: por que você riu? Ela tenta negar e dizer: não, a tua serva não riu. Ele disse: você riu, mas eu quero te fazer uma pergunta: existe alguma coisa impossível para Deus? Então, meus amados irmãos, para o homem, para a medicina, muito difícil. Para Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, mediante a crise, você pode sair do outro lado cantando o hino da vitória. Podemos observar no livro dos Salmos, no seu capítulo de número, nos Salmos de número 55, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Nós podemos observar quando o salmista Davi, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o salmista Davi, ele tinha um homem que era da sua confiança, um homem por nome de Aitofel. E esse homem era um homem que ele compartilhava as suas dificuldades. Mas aí, quando Absalão levanta uma rebelião contra Davi, o Aitofel se ajunta com o Absalão. E agora Davi, nos Salmos de número 55, o Davi agora vai fazer uma oração em forma de louvor, ou um louvor em forma de oração. E ele disse: Senhor, se fosse o meu adversário, se fosse o meu inimigo, dele eu fugiria, dele eu me esconderia. Mas era aquele, Senhor, que ia à casa de Deus todos os dias comigo. Então agora o salmista Davi, ele começa a pedir para Deus. Ele queria ter asas como pássaro, porque assim sendo, ele voaria. Quantas vezes você tem falado: se eu pudesse, eu subia? Quantas vezes na sua angústia deu vontade de você subir, mas Deus manda te dizer: aleluia, Ele está chegando com a vitória para a sua vida. Então o salmista agora começa a questionar a Deus, e a dizer para Deus que se ele tivesse asa, ele ia voar, mas não precisa correr, os conflitos vão surgir, e nós temos que lidar com esses conflitos. Querido, nesta noite o Senhor manda eu te dizer que depende de você, é você que vai escolher como é que você vai atravessar a crise. Você pode entender que essa crise que está passando é uma oportunidade, ou você vai escolher esfriar na fé. Estava compartilhando em casa com a minha esposa e dizendo para ela, falei: filha, quando passar essa quarentena, ou a nossa igreja vai lotar, ou tem crente que vai morrer no deserto. A escolha é minha, a escolha é sua. Então o Senhor Jesus está me pedindo para você nesta noite: escolha. Porque no capítulo 19 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que o profeta Elias começou a perceber que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Então ele chegou para o povo e disse: olha, a questão é o seguinte, se Baal é Deus, agora é Baal. Mas se o meu Deus, o meu Senhor, o Jeová Jiré, o Deus da providência, é Deus, adore a Deus.
Então Josué, no capítulo de número 24, ele faz uma proposta dizendo: hoje vocês devem escolher quem é que vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, diante da crise que a nação está atravessando, eu não diria o nosso país está atravessando, eu diria que a nossa nação está atravessando, a escolha é sua. Ou você escolhe confiar em Deus e você vai cantar o hino da vitória. Compartilhei com você numa outra oportunidade, aonde o nosso irmão Paulo supera o naufrágio de um navio, mas ele chega para aquelas 266 almas e diz assim: olha, o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me apareceu esta noite e disse que nenhuma alma se perderá, mas somente a bagagem. Bagagem não entra no céu. Então agora o Paulo, ele tinha convicção de que nenhuma alma, nenhuma vida ia se perder mediante a crise, querido. Aleluia, o Senhor é contigo. O Senhor está dizendo que nada, que nenhum de nós vamos se perder. Então somente a escolha é nossa, escolhermos aonde é que nós vamos ficar, de que lado que nós estamos. Porque Josué, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Elias manda fazer uma escolha, e a Bíblia vai dizer que o Elias foi um tanto quanto irônico. Ele disse: olha, clama mais alto, chame em alta voz. Talvez o Baal que você acha que é Deus, ele esteja dormindo. Talvez ele foi viajar, mas quem sabe ele vai te ouvir. O que estou querendo dizer, nesta noite, você que escolhe em quem confiar. Eu, porém, confiarei no Senhor. Que assim seja para todos sempre. Amém, queridos? Meus amados e muito queridos irmãos, estou encerrando por aqui. Quero ter certeza que em breve, nós estaremos aqui cultuando o nome do Senhor. Em breve. Eu não vejo a hora, irmãos. Parece que o meu coração está vendo. Eu estou vendo pelos olhos da fé. Eu tive um irmão que ele dizia assim: é bom nós virarmos o preto do olho para dentro, para observarmos por dentro. E eu começo a observar o meu coração. Eu não vejo a hora, irmãos, a alegria de ver a face dos meus irmãos. Assim sendo, queridos, deixa eu dar uma orientação para os meus irmãos aqui do Santo Inácio. Nós estamos vivendo, querido, uma quarentena. E as postagens que se vê nos perfis por aí é: fique em casa. Assim sendo, querido, nós não estamos com a oportunidade de fazer culto nos lares. Nós não estamos com a igreja aberta para fazer culto aqui na igreja. Querido, eu estou com a nossa irmã Laurinete. Que vontade que eu estou de fazer uma visita serva de Deus, mas eu estou sendo impedido porque o médico disse que ninguém, até os filhos, vão comprar algumas coisas e entregam de longe, no portão. Então, queridos, eu quero pedir carinhosamente a todos os meus amados irmãos: vamos respeitar o nosso semelhante. Eu costumo dizer que o amor ao próximo envolve respeito. Muitas vezes, irmãos, para mim, eu posso abraçar, eu posso pegar na mão, mas do outro lado tem uma pessoa que está restrita, ela não pode. Assim sendo, eu tenho que ter equilíbrio e ficar em casa com a minha família. Amém, meus irmãos? Então, assim sendo, queridos, quero pedir carinhosamente aos meus amados irmãos: evite de estar visitando os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos idosos. Estou com muita saudade do irmão Luiz, da irmã Lavinete, pastor Zezinho, nosso irmão Bastilho, nossos irmãos de idade,
a nossa irmã Janete, o nosso irmão Raimundo. Que saudade dos nossos irmãos, mas nem poder visitar eles eu posso. Então eu quero pedir carinhosamente aos meus amados irmãos, todos façamos o mesmo. Amém, meus irmãos? Mas se tiver uma necessidade, conte comigo, eu continuo sendo servo, estou aqui para abençoar a vida de cada um dos meus amados irmãos. Queridos, nas vossas orações, não esqueçam de orar pelo corpo ministerial das Assembleias de Deus de São Bernardo do Campo, em especial os obreiros do Santo Inácio, que têm me ajudado, têm orado, têm compartilhado no grupo, mandam uma mensagem de incentivo. Então, queridos, a nossa igreja é uma igreja vitoriosa. Onde você estiver, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, aprove a Deus nesta noite o Senhor ter falado ao meu coração. Verdade é, Salvador amado, o Senhor conhece o meu coração e a minha vida. Meu Deus, quando eu estava estudando esta palavra, em primeiro lugar o Senhor começou a falar comigo. O Senhor disse, meu Deus amado, que não nos deixaria. O Senhor disse, meu Deus, que não nos desampararia. O Senhor disse, meu Deus, que todos os dias o Senhor estaria conosco, Pai. Sim, meu Deus, até as consumações do século. Oh Pai amado, estou esperando o Senhor. Aleluia, que o Senhor Jesus venha salvar, oh Deus, os parentes dos meus irmãos. Venha trazer de volta, meu Deus amado, aquele que um dia se distanciou. Aquele, meu Deus amado, que foi sucumbido, Senhor. Aquele, meu Deus, que ficou para trás do deserto, oh Pai. Mas me ajuda, meu Deus, ajuda a igreja do Santo Inácio, oh Pai, para nunca deixarmos para trás o soldado que foi ferido. Salvador amado, bondoso Deus, visita, meu Deus amado, todos os irmãos, oh Pai, das igrejas por onde passei, pois sei, meu Deus amado, que por certo, oh Pai, um dia, meu Deus, prestarei conta, meu Deus amado, desta mordomia, do pouco tempo ou do muito tempo que passei com os amados irmãos. Salvador amado, eu quero ver o rosto de cada um, Pai, quando nós chegarmos nas nações celestiais. Pai querido, é o que eu quero te pedir nesta noite, oh Deus, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém.